Está no ar. O programa Sobreviver, quando a superação se torna uma lição de vida. Olá, muito bom dia! Está no ar o Sobreviver desta sexta-feira, 20 de abril de 2018. Obrigada pela companhia, pela audiência. Lembrando que você nos acompanha também não só pela Rádio Antares AM 800, pelo nosso aplicativo, pelo YouTube, mas também pela Rádio Verona FM, pela Itamaraty Livre, que todas as sextas-feiras também reproduz o Sobreviver para aqueles que já acompanham há bastante tempo, um programa que traz muitos temas que devem ser discutidos em sociedade, falando sobre a valorização da vida, né? E sobre a superação de muitos problemas. Eu fico muito feliz hoje por estar falando sobre esse tema. Todos somos gigantes, isso mesmo, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus e tudo podemos, né? Para falar sobre esse tema bastante importante aqui, onde a gente vai focar no nanismo e também, né, nas dificuldades e nas superações que nossa colaboradora de hoje vai estar passando para a gente, fico muito feliz com a presença dela, que há pouco tempo eu tive a oportunidade de conhecer, já conhecia ela porque ela já é conhecida nacionalmente, gente, mas há pouco tempo eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ficar amiga dela, e está aqui Laura Marques, nossa querida Laura Marques, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, é um prazer imenso estar aqui repassando minha experiência de vida, que já vão para mais de 5. Não precisa revelada. Mas eu gosto de falar, porque todo mundo... Ai, mas você tá bem, tá uma menina. Ah, então tá eu bom. Então, gente, ela é show. Vocês vão acompanhar aqui. Quem não conhece a Laurinha, vai a partir de agora, né, conhecer um pouquinho da vida dela, da trajetória dela e também da alegria de viver. E para colaborar também com o nosso tema, a nossa psicóloga de hoje, Larissa Carvalho. Seja bem-vinda. Bom dia, Larissa. Bom dia, né? Mais uma vez, muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite para que a gente possa realmente estar falando sobre uma temática que é tão importante. E espero que eu possa contribuir, né, nesse sentido. Pois é, aqui o Sobreviver, todas as sextas-feiras, quem já nos acompanha, sabe que a gente traz importantes temas para serem discutidos e também passar informações, né? Muita gente não tem o conhecimento. E o nanismo é uma consequência de um problema hormonal ou médico que faz com que o corpo não cresça e se desenvolva como deveria. E aí faz com que a pessoa tenha uma altura máxima de 1,47 m, né, e sendo denominada de anão, embora a pessoa de baixa estatura também possa ser uma outra expressão, né? Mas como a Laurinha, né, ela é para cima, vocês vão conhecer um pouquinho dela. Laurinha, o termo é anão mesmo, né? Sem vergonha. Sem vergonha, assumidíssimo. Sem vergonha, disso. sem preconceito. Anã, que vem do nanismo, né? Então, isso tem que ser aceito do jeito que é para ser. Para que essa vergonha? Dizer que é anã. Anã, sim. Quando as crianças me perguntam, você é o quê? Eu sou anã. E o que é anã? São pessoas que não cresceram, que têm a estatura pequena, mas elas funcionam normalmente. A mente é igual a uma pessoa grande. Só tem a limitação física. Só tem a alimentação física. A mental, graças a Deus, não. É isso mesmo, Larissa. A gente está vendo, né, a alegria de viver da Laurinha, daqui a pouquinho ela vai falar um pouco mais sobre a trajetória dela, mas nem todo mundo tem essa alegria de viver que ela possui, né? Exatamente. Nem todo mundo tem essa aceitação, né, dessa diferença que existe. Nem todos, né, todos os anões, como você bem disse, têm essa aceitação. Assim como N, né, diferenças que existem, nem todas as pessoas aceitam, né? E por isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões da não aceitação, da aceitação, desse amor próprio, desse processo de resiliência que precisa ser muito pertinente, né, num processo como esse. Pois é, Larissa. Muita gente pergunta, você vai falar da parte da saúde, você vai falar... Enfim, o foco do Sobreviver, ele apresenta algumas informações sobre isso. Mas o foco do Sobreviver é
a valorização da vida, a autoestima e a superação de muitos problemas. Eu sei que a Laurinha, apesar de ser bem famosa, mas com certeza, Laurinha, você já passou por muita coisa, né, onde você teve que superar. Primeiramente, você me contou que tem uma outra irmã, Anã, mas você tem irmã no meio de 7, né? São 8 irmãos. São 8 irmãos. E somente você e ela são anãs. Então, fala um pouquinho também da tua trajetória de vida familiar, né? Quando você descobriu que você e ela não iria crescer junto com os outros. O que nos ajudou muito, Larissa, na nossa trajetória de vida foi a nossa criação. Os nossos pais, eles não faziam diferença entre nós anãs e as filhas grandes. Tudo que a gente ia fazer, eles deixavam a gente ir normalmente. Se a gente visse que não podia fazer, nós próprias recuávamos, né? Tipo, puxava o freio de mão, não ia. Mas não tinha essa história de, vocês não vão fazer porque vocês são pequenas. Não tinha essa, não. Vai. Se visse que não podia, eles davam a ajudinha. Tanto é que lá na casa deles não tinha nada adaptado para nós. E tinha o máximo um interruptor e tal. Mas o resto, porta baixinha, nada disso. Não tinha nada disso. Então, vocês aprenderam a conviver na sociedade iguais aos outros, né? Igual aos outros. Mas, por conta disso, vocês sofriam de uma certa forma, né, Laurinha? Sofre, porque você já pensou, uma pessoa como eu que passa o dia todo na rua e precisa ir no banheiro e não vai porque não alcança na maçaneta da porta. Tem que pedir uma outra pessoa, por favor, me ajude aqui, enfim. Né? Então, tem essas dificuldades sim, mas você, nem por isso, né, fica triste, vai vivendo, vai seguindo. Vou seguindo, não posso parar. Ou sou eu, não tem quem mande. Olha que bom. Gente, olha quanta família é importante no desenvolvimento de qualquer pessoa, né? No caso da Laurinha, os pais dela foram bem importantes, porque eles não distinguiram ela dos outros irmãos, né? E por conta disso, ela é essa alegria de viver, não tem vergonha de nada, e a gente vai contar muito, muito, muito mais sobre a história da Laurinha, por que ela é mega star. Primeiro, eu sou fã dela por ela ser empresária autônoma. Hoje, ela é educadora, porque ela educa a todos nós que convivemos com ela, com a sua alegria de viver, mostrando que todo mundo pode ter problema, mas tem que prosseguir, você consegue superar qualquer um deles. E também ela dá palestra motivacional, gente. Então, ela é exemplo para todo mundo, né? Laurinha, nesse momento, muitas pessoas que acompanham Sobreviver estão com baixa estima, estão achando que o problema delas não vai passar, estão tendo aí uma saúde mental precária. E você, hoje, como colaboradora do Sobreviver, vai ajudar essas pessoas a sair desse momento e provar para elas que tudo passa e que pode ser superado. Eu costumo dizer, Larissa, que tudo passa. A única coisa que não passa é o motorista e o cobrador dentro do ônibus, se vocês sabem. Mas tudo passa. E a vida é assim mesmo, cheia de ondas altas e baixas. Um dia você está bem, outro dia... mas você tem que tentar saber ultrapassar esses momentos difíceis. Porque eles sempre vão aparecer na nossa vida. Não existe uma vida certinha, corretinha, toda bonitinha. Você não vai cair, você não vai tomar. Vai ter situações difíceis. Mas aprenda a conviver com elas e ultrapassá-las. Porque amanhã é outro dia. É verdade. Amanhã é outro dia e tudo muda. Bom, Larissa, você como psicóloga, você acompanhando a fala da Laurinha, né? A gente percebe que, apesar que as limitações físicas dela, elas não interferem no cotidiano. Na autoestima dela, Na autoestima dela também não. Então, mas pessoas como ela, nem todas são como ela. Nem todas têm essa autoestima. Então, o que é preciso você, como psicóloga, como especialista no assunto, né? Se alguém procurar você, né, para trabalhar com terapias, né, o que você pode estar falando para elas nesse momento, quando aparece com o nanismo? Certo. E aí eu vou pegar um pouquinho da fala da própria, né, Laurinha.
essa questão da resiliência que foi muito bem estabelecida desde os pais, né, de não limitar as dificuldades que as filhas poderiam ter, mas de fazer com que elas superassem essas dificuldades, né, e que elas mesmas aprendessem que, diante daquela dificuldade, as limitações iam sendo reconhecidas, mas também ultrapassadas. Então, a gente percebe nessa sua fala, Laura, um processo de resiliência muito bem estabelecida, né? De que as dificuldades vão vir, de que tudo passa. E eu acredito que o ponto que a gente deve trabalhar diante dessa temática é muito esse, né? Todos nós somos diferentes, né? Não é porque é anão ou porque tem uma outra deficiência, mas todos nós, como sujeitos, como seres humanos, somos diferentes uns dos outros. E a gente precisa trabalhar muito bem isso, principalmente entre as crianças, né? As nossas crianças serem estabelecidas as diferenças que um tem do outro. Porque aí é mais fácil esse processo de compreensão, de aceitação, de empatia, né, de me colocar no lugar do outro, de ver que por mais que ele tenha uma limitação, mas ele pode superar as limitações dele. E eu percebo que isso foi muito bem estabelecido na sua família, pelos seus pais. Eles não limitaram, né, talvez o processo dessa espera dessas filhas que vieram diferentes. Eles não se limitaram e nem limitaram vocês. E olha que naquele tempo a educação era muito precária e eles praticamente não tinham, né, educação. E como eles souberam conviver muito bem com essa situação. Porque eu nasci em 63, a outra parece que é 67. Mas quer dizer, o que é bullying hoje, naquele tempo já existia. E a gente ultrapassou numa boa. Eu não me lembro, em hipótese nenhuma, de ficar deprimida porque minhas colegas iam crescendo e eu percebendo que ia ficar diferente e não vai crescer, ou então não vai andar de bicicleta, ou não vai casar, ou não vai não sei o quê. Nunca, em nenhum momento. Hoje eu até me esqueço dessa parte aí, eu digo, meu Deus do céu, tem isso, né? Porque as pessoas cobram muito da gente, um namorado, um amante, um caso. E cobram de todo mundo, Laurinha. Laurinha. Que você tem que ter. Eu digo, meu Deus do céu, e eu vivo tão bem sem. Se aparecer, ótimo. O BRE, né, claro. Mas se não, gente, pelo amor de Deus, eu me amo, sabe? Me amo. Olha só, gente, e como a gente aprende. É esse processo de amor próprio que, com certeza, eleva sua autoestima todos os dias. É como você bem disse, para que essa cobrança interna? E diante das minhas dificuldades, eu entender, não tem dificuldade para mim. Né? Se a gente se coloca nessa zona de conforto, em qualquer situação, não só no ananismo, de que as dificuldades vão existir, que elas vão nos barrar, a gente vai ser barrado. A gente não vai conseguir superar a questão do emprego, a questão do bullying, a questão escolar, a questão motivacional que você trabalha com as outras pessoas. E também a Laurinha é uma espécie de exemplo para se trabalhar também a questão do orgulho. Porque, quer queira ou não, você vai precisar de outra pessoa, né, Laurinha? Para você pedir, por favor, abra aqui a porta para mim, eu não posso. Por favor, me coloque aqui, porque essa escada não tem como. Eu quero que você fale dessas dificuldades agora, Laurinha, que você apresenta, mas que para você não é dificuldade. No caso, diariamente. Essa questão de abrir a porta, né? De abrir a porta. Geralmente, eu vou em muitos lugares conhecidos que muitas pessoas já sabem e já vão abrindo para mim. Mas tem situações que eu não conheço ninguém. E eu tenho um fiel escudeiro, que é o anel aqui, né? Que eu vou... eu não alcanço, mas eu bato, né? Quem ouviu o tac-tac já sabe que é Laura, abre logo. Tudo bem. Olha só. Mas... em 2016, eu fiz uma viagem aqui para o litoral, um treinamento. E eu cheguei no hotel, gente, eu sofri demais, porque não tinha nada. A primeira obstáculo que eu achei o banheiro, o chuveiro lá em cima. Eu falei com a moça da recepção, o que ela me sugeriu? Coloque essa cadeira de escritório dentro do box. Eu digo, não tem condição uma coisa dessa, uma cadeira de escritório. Eu digo, meu Deus do céu. Olha aí só, o gente. Staff do evento, eu comuniquei ao staff do evento, o staff do evento tomou providência, fizeram um arranjo lá e tudo bem, resolveu mais ou menos. Mas para usar a pia eu tinha que subir na lixeira do quarto. Emborcava e subia, correndo todos os riscos, mas eu não podia era parar, porque eu tinha que estar todo dia pronta para ir para os treinamentos. Eu não ia perder por causa disso, né?
Aí, em seguida, eu tive uma outra viagem que já era para a Bahia. E aquilo foi me preocupando. Eu disse, meu Deus, como será que vai ser? E um dia, alta da noite, peraí, veio aquele estalo. Aí eu corri para o computador. Entrei no site do hotel e busquei. Aí entrei no site, aí me identifiquei. Sou Laura Marques, do Piauí, vou um evento aí, mais uma coisa está me preocupando. Eu tenho 96 centímetros, como vou fazer para abrir a porta? Como vou fazer para usar o chuveiro? Tudo eu relatei. E enviei. Eu enviei, mas pensando assim, isso não vão nem ler. Não vão nem ler. É. Quando no outro dia, para minha surpresa, que eu abro o site, está lá a resposta fantástica. Primeiro me agradecendo por eu estar escolhendo o hotel. Sendo que eu não tinha escolhido o hotel. Acontece que o evento ia ser lá e eu tinha que ir lá, né? Que, obrigado por ter escolhido o hotel, que eu nem me preocupasse. Bastasse que uma semana antes eu enviasse um outro e-mail só lembrando, que minhas coisas iam estar tudo prontas. Aí eu tranquilizei. Uma semana enviei outro e-mail, eu estou chegando tal dia. Quando eu cheguei lá, que a organização do evento já manda o check-in pronto. O check-in para você preencher, você não chega em balcão de hotel para fazer check-in, não. Você já vai com o check-in pronto. Que ela diz, procura o Relações Públicas do hotel. Quando eu entreguei o Relações, Dona Laura, suas coisas já estão prontas. Cheguei lá, banquinho para abrir a porta, de 1 degrau, banquinho de 2 degraus para usar a pia. O sanitário, eu sentava, que eu faltava encostar o pé no chão, coisa rara. E o chuveiro, eu alcançando em tudo. E a camareira sempre disponível. O que a senhora precisar pode dizer. O médico, quando eu chegava no restaurante, o médico dizia, minha rainha, venha cá que sou eu que vou lhe atender. Eu já sei o que a senhora quer. Eu disse, não faça isso comigo que você me estraga. E quando eu chegar no Piauí, eu não vou ter nada disso. Isso é exemplo, né, Laura? Eu fotografei tudo, inclusive para a próxima palestra que eu vou mostrar, vai estar tudo lá relatado, mostrando tudo. Eu disse, tão simples resolver. Tão simples resolver. A outra coisa que é difícil é que não todas as empresas, nem todos os motoristas, mas o degrau, para mim subir, é como se eu fosse escalar uma montanha. Tem muitos motoristas que são generosíssimos, eles fazem questão de encostar. Mas tem uns que eles inventam cada desculpa que eu fico besta. Bem ali na Praça do Free Pizza, aquele degrau aqui em ali, Teresina. aqui já é próprio. Ele pode encostar muito bem. Tem um que encosta faltando 1 metro. Olha a perna, o tamanho dessa perna. Pá. Eu digo, meu Deus, moço, não dá. Não pode, rala o ônibus. Eu digo, misericórdia. Gente, o que a Laura está falando também é uma alerta para as autoridades pensarem um pouco mais na questão da acessibilidade. A gente está falando da Laura, mas quantas pessoas passam por isso? Passo. Fora outras pessoas que têm deficiência, outros tipos de deficiência física. Né? Então, a Laura está relatando a vivência dela, mas que é importante as autoridades pensarem um pouco mais nessa questão da acessibilidade, porque todos nós, como ela disse, ela faz tudo que qualquer outra pessoa que seja maior do que ela faz. Ela trabalha, ela sai, enfim, ela se diverte. Então, ela precisa ter acesso, né, com o direito de vir, o direito de ir e vir, né, da maneira que ela possa. Então, autoridades, acompanhem a história, a trajetória da Laurinha e pensem um pouco mais nessa possibilidade de dar mais acessibilidade àqueles que precisam, né? E eu já participei de treinamentos com eles, motoristas, a gente mostrando e tal. Íamos para o campo, para a rua, com ônibus. Lá é uma seda. Na hora que acaba, não todos, não falo com todos, mas tem gente que eu disse, olha só, você já entra ali, Larissa e a Aline, você já entra com um certo constrangimento, porque você sabe que todo mundo está ali olhando, porque você é diferente. Aí você vai pedir, e o cara ainda diz, rala o ônibus, você diz, meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Laurinha, outras coisas você também já me contou, de convivência e tudo, de pessoas que também têm preconceito em relação a você. E olha só, gente, uma lição para aqueles que estão acompanhando agora o Sobreviver. Me conta a história de pessoas que já falaram coisas de você que você, guardou para si e teve coisas boas pela frente. Conta lá. Tive a questão, né, do eu passar ali pelo mercado, ou pela Praça Rio Branco. Agora não é mais na Praça Rio Branco, porque
o camelódromo saiu dali. Mas eu tinha pavor de passar ali naquela praça, porque era um para o outro. Aí tu tinha coragem, tu tinha coragem, tu tinha coragem. E eu ouvindo para não responder, porque eu vejo que não vale a pena responder, porque você se iguala. Mas tinha horas, gente, Aline e Larissa, que eles insistiam tanto, que eu era obrigada a responder. Tu tinha coragem. Eu digo, meu amigo, você pode ter toda a coragem do mundo, mas chance você não tem nenhuma. Pronto. Porque, poxa vida, eles calavam, né? Mas nem Então, o constrangimento que a Laura passava, qualquer mulher também já passou e é ruim para todo mundo, né? É. Mas a Laura, ó, ela é gigante. Ela corta mesmo, né, Laurinha? É o jeito, É o jeito. é o jeito. E outras também, a Laura já, para mim e para aqueles que convivem com ela, a própria Larissa já está acompanhando um pouquinho dela, já sabe que ela é uma educadora, né? Então, com criança, Laurinha, como é que você lida? Porque a gente sabe que criança, ela está em desenvolvimento, e quando ela avista você, ela vai... Nossa, ela é diferente. Ela é diferente. Então, ela é curiosa, ela está curiosa. conhecendo a vida. Então, como é que você faz para lidar com essa criança que chega até você, pergunta por que você é pequena? Como é que você faz para educar essa criança? O porquê é pequena, eu sempre costumo dizer, porque eu soube que tem muitas crianças que não querem comer e nem querem estudar. Aí eu digo, porque eu não queria comer salada, porque eu não queria comer arroz, eu não queria estudar. Se você não fizer isso, você vai ficar pequena, igual eu. Aí eu já vi muitas mães dizendo que eles passaram a comer devido a eu dizer essa história, né? Mas assim, eu recomendo aos pais que não soltem eles, não deixem eles sozinhos, porque as reações deles são as mais adversas possíveis. Tem umas que querem brincar, tem outras que querem bater e tem outras que têm medo. E eu tenho que respeitar esse lado deles, porque eu vejo assim, a cabeça da criança é igual a cabeça de juiz de futebol. Você não sabe o que passa ali. Eu já passei por situações, uma vez eu fiz uma viagem, e eu desci do prédio, cheguei lá embaixo, a criança estava lá, ela deu um escândalo de medo, né? Quando a criança está com medo, assim, eu trato de recuar. Porque não, outra coisa, se a criança está com medo, não force ela a ir, não adianta. Porque quanto mais você forçar, é pior. Você tem que tratar da situação naturalmente. Faz de conta que Laura não é Laura, nem tá nem aí. Pronto, deixa naturalmente que um dia ela vai acordar e vai ver que, né, tudo é normal. E a criança chorou e tal, me afastei. Depois eu soube que a mãe da criança queria ir pedir desculpa à dona do apartamento onde eu estava hospedada. E a dona do apartamento, me conhecendo bem, né, que ela me conhece, disse, não se preocupe com isso não, que a Laura tira isso aí de letra. Aí tudo bem, nunca mais eu vi a criança, nos dias que eu estava lá. Quando foi no dia de vir embora, 6 da manhã, o nosso voo era para 7, nós estávamos no elevador 6 da manhã, descendo, lá vem o elevador, ele abre num determinado andar, quem aparece? A criança. Todo fardadinho, com a mochila nas costas, com a babá, ou era o pai do lado. Na hora que ele viu a gente, que ele me viu, ele disse, não, nós não vamos não, porque senão elas vão perder o avião. Olha só, eu achei tão interessante. Quer dizer, olha como ele disfarçou o medo dele. Ele não estava com medo não, né? Não, nós não vamos não, senão elas vão perder o avião. E nós descemos, eu só aí, morrendo de medo. Fomos embora, pegamos um voo. Isso, olha só, isso 6 da manhã, no Rio de Janeiro. Pega o voo, escala em Fortaleza. Quando chega em Fortaleza, para trocar de avião, era meio-dia. Desci ali no saguão para passar de uma criança lá, depois daquela corrente. Quando ela me viu, ela parece que ela não viu outra coisa mais. Ela grudou, vidrou o olho em mim, ficou. Passou quando a deixa eu ver que essa mão, com licença. Ela ficou de mão dada comigo, caminhando. Olha, gente. O saguão inteiro do aeroporto. Chega a mãe dela e disse assim, posso tirar uma foto de vocês? Ela disse, pode. Porque eu tô achando tão engraçado. Ele quer dizer, a empatia dele, né? Tão grande. Não é, eu digo, meu Deus, como é que pode? Até não conhecer. Quando você não conhece, isso também para criança é dessa forma, né, Larissa? Quando você não conhece, você também, né? Eu recuo na hora. Eu deixo ver a primeira reação dele. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Larissa vai comentar sobre isso, sobre esse recuo, que é normal para todo mundo e para toda criança, né? Quando você não conhece. E a Laurinha vai contar um pouquinho mais da sua trajetória e a Larissa também vai focar
na valorização da vida. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais Sobreviver quando a superação se torna uma lição de vida. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Estamos de volta com o Sobreviver desta sexta-feira, 20 de abril de 2018. Estamos com um tema importante, onde todos somos gigantes. A Laurinha mostrando o quanto ela é grande pra gente em termos de vivência, de conhecimento, de atitude. E ela vem trazendo a sua história, a sua trajetória, e já já a gente vai falar da popstar, né? Porque Laurinha não é qualquer pessoa, não. Mas como a gente estava falando no primeiro bloco, a Laurinha e a nossa querida convidada também, Larissa Carvalho, psicóloga de hoje, e a Laurinha Marques aqui com a gente também, falando da sua trajetória, nós estávamos comentando da história que a Laurinha estava contando em relação ao nanismo com crianças. Ela relatou um fato que ela, né, teve com crianças, onde cada criança ela aborda de uma forma diferente, né? Umas têm medo, outras querem brincar, outras querem bater. Então ela contou um pouquinho da sua trajetória de atitudes de crianças que fizeram parte da vida dela e que fazem até hoje, né? Mas a Larissa tem uma coisa a comentar com a gente. Da história da Laurinha, onde aos poucos ela foi ganhando a confiança de uma criança, a gente pode levar para qualquer situação e qualquer pessoa, né, Larissa? Sobre a questão do não conhecer. Quando não conhecemos certa coisa, a gente tem, né, uma certa desconfiança, um certo respaldo. E aí é importante a atitude da Laura, porque ela se torna educadora, né? Muitas vezes a Laurinha já contou que chamou a mãe e diga, ó, não faça isso, não force essa comunicação, deixa, não tem problema, não, eu não ligo para isso, enfim, porque a Laurinha já entende o que cada criança, né, de diferentes pensamentos como pode agir. Então, Larissa, mas para a vida, né, a gente tira isso para todo mundo, né, como a criança está em desenvolvimento, de conhecimento. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente. É como a gente estava conversando, né, no intervalo, essa questão da orientação mesmo, né? A gente precisa instruir as nossas crianças para a vivência com o outro, para a empatia com o outro. E nesse exemplo que a Laurinha explicou, né, falou para a gente de um relato de vivência que ela passou com 2 crianças, a gente pode notar isso. Cada pessoa tem a sua forma de agir e de reagir, né? Mas quando a gente orienta que existem pessoas que podem ser diferentes da gente e que a gente precisa respeitar essas pessoas como se fossem nós mesmos, né? Isso é extremamente importante, que isso realmente aconteça. Como a gente vinha falando, né, Laura? Porque as crianças são o futuro, né? Elas precisam ser instruídas para as demais situações que possam acontecer. E o que é interessante na fala da Laura, porque a gente está falando de alguém que tem uma perspectiva de compreender essas reações adversas. Porém, a gente sabe que nem sempre a pessoa que vai estar vivenciando aquele momento pode agir como você, né, Laura? Para a Laura, que tem um processo de resiliência muito bem estabelecida, isso são questões que ela consegue tirar de letra. Mas para outro ou não? Mas para quem não consegue, né? E para quem não consegue? Quem não é como Laura? E nós é que precisamos orientar as crianças, as pessoas, de como lidar diante de situações como essas. A Larissa falou um ponto importante. Pesquisando sobre o tema, a gente encontrou o site Somos Todos Gigantes, né? Onde tem a Rafaela, que está sempre alimentando com informações importantes, desde o próprio nanismo, né? As dificuldades, as limitações, as questões de saúde, mas também dos direitos, né? Da acessibilidade, da vivência, né? Então, é um site nacional, onde muita gente já relatou sua história por lá. E lá também tem essa questão já de lei,
falando de cartilhas para serem colocadas em escolas, não é isso, Larissa? Você também acompanhou, e lá tem essa questão da educação. Já que as crianças são o futuro, né? Nada melhor do que elas aprenderem sobre várias coisas, sobre a vida, ainda nessa fase da infância, onde ela está adquirindo conhecimento. Então, como é importante, né? Exatamente. Situações como essa, atitudes como essa, né? Dessas pessoas que estão alimentando esse site, Somos Todos Gigantes. Importante que quem quiser conhecer um pouquinho mais, que dê uma olhada no site, porque lá tem muitas informações legais. Tem as cartilhas, né? Uma cartilha própria para ser trabalhada nas escolas. Tem várias indicações de livros, por exemplo, livro infantil, em que você pode começar a explicar a diferença, né, de tamanhos que as pessoas têm. Porque a gente está falando do ananismo, mas existem pessoas que não são anãs, mas que têm um padrão de altura abaixo, né, da média. Isso, tem várias. E a gente sabe que nós vivemos uma cultura de um ideal de tamanho, de um ideal de corpo, de um ideal de vestimenta. E a gente precisa começar a quebrar isso também com as nossas crianças. Olha como é importante. E lá também eu encontrei que tem o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as pessoas com nanismo, né, que foi instituído pela Lei 13.472 do ano passado, de 2017, onde instituiu o 31 de julho como o de 2017, desde todo 31 de julho agora, é o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as pessoas com nanismo. E com certeza, Laurinha, que já é aí palestrante, vai estar dando mais informações, se você quiser acompanhar a Laurinha, viu? Pode chamar a Laurinha, que ela vai também estar dando, né, essa ênfase à história de vida, à trajetória e não ao preconceito, tá bom? Foi instituído pelo presidente Michel Temer, essa lei 13.472, e eu quero falar para você que, por falar em direitos, por falar em popstar, Laurinha, minha filha, já foi para vários programas nacionais, né? Aqui em Teresina ela já foi para vários também. E também já participou da revista Sentidos, Inclusão da Pessoa com Deficiência. Olha só, essa é a revista que hoje ela já contou que não está mais, né, circulando, mas ela acompanhou essa revista e viu. Ela, Laurinha, viu essa revista e acompanhou essa matéria Tamanho P, Atitude G, de pessoas com nanismo, olha só, pessoas com nanismo, onde falam da sua trajetória, seja na arte, seja na vida, e que são pessoas, né, como o próprio tema fala, que foi a Cláudia Gisele que escreveu, Tamanho P, Atitude G, assim como Laura. Então, ela adorou essa publicação. Laurinha, conta, e você foi atrás dessa jornalista, né, dessa pessoa que escreveu. Na verdade, quando eu vi essa publicação, eu achei interessante, comprei a revista, porque eu recebi uma matéria xerocada. A pessoa que me informou, ela não sabia dizer o nome da revista, só sabia que tinha uma matéria e tal, xerocou, e me deu, e eu procurei a revista. Quando procurei a revista, encontrei a matéria, tal, li, aí fui pro final da contracapa. Lá tinha um telefone, fale conosco. Aí eu liguei parabenizando a revista. Nessa aí não. Aí, quando eu parabenizei, a pessoa que me atendeu disse, você gostou? Eu disse, gostei. Eu me identifiquei porque eu também sou anã. Pois se você quiser mandar alguma coisa sua, pode mandar, que a gente divulga o seu trabalho. Aí eu não tive dúvida, enchi um envelope com várias matérias, em vídeo, em jornais. E aí eu vi a 51, na edição 51, quando foi a 53, eles publicaram. Já estava lá. Laura Marques, gente, olha só. Ela falando da acessibilidade, de como ela convivia dentro de casa, né? Como ela fazia, enfim. E por conta dessa revista, ela foi mais longe. Ela chegou a ir ao programa do Jô Soares também, por indicações de pessoas que também viram a reportagem dela na revista. Conta um pouquinho. A repórter, na verdade, a Gisela Hall, quando ela fez a matéria, ela publicou e me ligou. Disse, olha, a sua matéria está pronta, a revista está nas bancas, mas eu não me conformei em ficar com a história só para mim. Eu mandei para a produção do Jô, então você aguarda que vão ligar.
E aí me ligaram, aí eles entrevistam por telefone e depois chamam você para lá. E foi feita uma matéria, 2 blocos, inclusive, na época, ininterruptos, assim, eu fico olhando hoje a matéria, eu não lembro de eu ter dito nada que não foi ao ar. Então, foi na íntegra. Agora, fala pra gente dessa sensação. Como é que você tá aqui em Teresina, no Piauí, né? Você, de uma hora para outra, chega aí ao Jô Soares, que muita gente que é famosa, né, daria tudo para participar do programa. E você foi para contar sua trajetória e apresentou super bem. Deus me iluminou, eu fui muito bem iluminada, porque assim, eu estava lá, mas eu todo o tempo com o pé no chão. Eu tinha consciência de que eu ia voltar para onde eu vim, né? Então, pé no chão, porque quando você chega lá, gente, a emissora ali paparica de uma certa forma, que se você não tiver o juiz no lugar e o pé no chão, você surta. Se você me perguntar, tu ficou nervosa para ir pro jogo? Não deu tempo. Porque eu fui com a minha acompanhante, né? E quando eu cheguei lá, a equipe da revista foi me acompanhar também. Então, tinha fotógrafo, tinha produtora, tinha tudo. E eu no camarim, conversando com minha amiga, que foi comigo, toda hora batia uma pessoa. Sou sua camareira. O que a senhora precisar, se tiver roupa para passar, pode mandar. Obrigada. Pouco batia outra. Sou seu maquiador. Na hora que a senhora estiver pronta, eu venho lhe buscar. Vou lá, vem o fotógrafo da revista. Eu sou fotógrafo da revista Sentido. Vim para lhe acompanhar. Como é que tu ia ter tempo de ficar nervosa? Não tinha. Era só aguardando aquilo ali e tal, e de repente passou. E quando chegou aqui, foi outro auê, né? O pessoal ficava... E tudo isso escondido, porque eu não contava para ninguém que eu ia para Jô Soares. Não contava, não. Eu ainda encontrei gente no aeroporto. Onde é que tu vai, Laurence? Vou para um treinamento em São Paulo. Porque você vai primeiro gravar. Gente, querem me esconder. Não, porque primeiro você vai gravar. Você não sabe quando vai ao ar. Quando você vai gravar, as pessoas querem que tu diga que dia que vai ao ar. Se tu ainda nem gravou. É verdade. Não, agora não. Eu ficar em cima, né, perguntando, né, Laurinha? Mas olha, o importante, gente, é que com essa mesma autoestima, ela esteve lá. Quem quiser ver, tá aí para todo mundo no YouTube. Você consegue, procura lá o programa do Jô com a Laura Marques, que você vai encontrar e vai se deliciar com a apresentação dela. Mas olha só, tudo que a gente já comentou aqui de um pouquinho da trajetória da Laurinha, o mais importante, além desse reconhecimento nacional, é a educação que ela já passou para a gente em relação às crianças, mas a educação de vida para todo mundo. A Laura, você pode estar triste no seu ambiente de trabalho, em algum local, ela aparece e coloca essa pessoa para cima. Mas, Laura, você também já comentou que você, como toda qualquer pessoa, também passa por problemas, né? Todos nós. Mas como é que fala agora pra gente como é que você consegue ficar dessa forma o tempo inteiro, mesmo passando por dificuldades e por problemas, mulher? Dá essa dica pra gente. Eu costumo dizer, Larissa, que é mais fácil você explicar seu sorriso do que relatar porque você está chorando. Porque se você dizer porque você... você fica feio. Primeiro você fica muito feio quando está chorando. E você explicar o porquê. Não, sorria que a vida é bela. Problemas todos nós temos, não adianta. O importante é como você vai atravessá-los. Contorná-los, pronto. Siga em frente que amanhã passa, ou mais tarde passa. Quantas vezes você acorda triste, mas está numa situação que você tem que resolver, mais tarde passa, e você não sorri, e tudo não passou? Então é melhor você sorrir, resolver tudo, do que ficar se martirizando, se vitimizando, porque isso, porque aquilo, porque eu sou assim, porque eu não cresci, porque... Não, vai em frente que a vida é bela. Lastimando a vida, né, o tempo inteiro, né, reclamando da vida. Não tem vaga não. Olha só, preste atenção em como ela está, gente. Olha o aprendizado que a gente tem hoje com Laura Marques, né? Laura, e você, né, junto com a Larissa aqui, que também vai passar para a gente sobre isso. A gente sabe do foco do sobreviver, falando de superação, né? Quando a superação ela se torna uma lição de vida. E você veio mostrar para a gente que todos os dias você passa por superação. E você é uma lição de vida. Então, para aquelas pessoas que estão do outro lado agora,
no rádio, acompanhando a gente pela FM Verona, pela rádio Itamaraty Livre, pela programação da Rádio Antares, pelo YouTube. Fala para eles agora quem está por baixo, com baixa estima, enfim, que está pensando que a vida acabou. Olhe lá para aquela câmera e fale. Não pra acabou. ele. Não acabou. A vida é bela, a vida é linda. E eu tenho que dizer a vocês o seguinte. Gente, coisas boas e ruins aconteceram, acontecem e vão acontecer nas nossas vidas. Não tem como. O segredo é transformar as boas vivências nos momentos marcantes da nossa história. E os momentos ruins você transforma, você deleta. Entendeu? Os ruins você deleta. E as boas você guarda e sorri. Quem está sem emprego nesse momento também, triste em casa... Procure fazer alguma coisa, porque a vida não é só emprego. Procure fazer autonomia. Ave Maria, no campo da autonomia tem muita coisa que você pode fazer. Muita. Você está longe de imaginar. E é melhor você ser até autônomo do que ter um chefe. Tá Não, vendo, gente? É melhor você ser autônomo do que ter um chefe, rapaz. Vá pro mundo. A vida é bela. Olha só, a vida é bela. Já eu conto outros detalhezinhos que ela já me contou da vida dela, viu, gente? Porque a Larissa vai falar pra gente também agora sobre isso. Valorização da vida. A Laura dando um show aqui de exemplo de vida. Larissa, para você como psicóloga, sei que mais do que nunca esse programa também vem mostrar que não devemos cuidar só da saúde física, nem só da saúde espiritual através de alguma religião, seja ela qual for, mas principalmente pelo mundo que estamos vivendo agora, de ter que estar fazendo muita coisa, de passar por muita coisa, a gente tem que estar preocupado também com a saúde mental. Então, o quanto é importante também cuidar da saúde mental, fala para a gente também sobre isso. Procurar ajuda sempre é a melhor tarefa se você não consegue sozinho. Laura é um exemplo de vida, ela consegue sair sozinha, e quando não consegue, ela não tem orgulho, pede ajuda mesmo, mas aquelas pessoas que estão nesse momento precisando de ajuda, ou pessoas como a Laurinha também, que acha que pelo tamanho elas não conseguem viver, elas não vão entrar em sociedade, elas não vão, né, ter acesso ao mercado de trabalho, fala um pouquinho também para essas pessoas o que elas podem estar fazendo nesse momento. É muito válido o que você disse, Laura, quando você disse é mais fácil a gente explicar um sorriso do que um choro. Né? E muitas vezes a gente não encontra essa porta aberta de explicar as nossas tristezas, né? De falar do que dói na gente. E aí é onde mora a busca pelo profissional. Porque nós sabemos que, às vezes, essa busca de alguém próximo é bem mais difícil, dependendo da situação, para que a gente possa realmente explicar as nossas dores, explicar as nossas angústias. Nem todo mundo vai entender, né, Larissa? Exatamente. A gente vive numa sociedade que vem a pequenos passos, tentando mudar, tentando ser mais empática, mas, ao mesmo tempo, que ainda tem uma deficiência muito grande na empatia. Né, de se colocar no lugar do outro, de ouvir, de compreender, né, de ouvir sem julgamentos. Então, a gente precisa realmente, diante de uma situação em que as coisas estão, não como a Laura, que nos mostrou aqui um exemplo de superação, de amor próprio, de autoestima, mas, infelizmente, existem pessoas que não são assim, que realmente precisam dessa busca ativa, dessa ajuda ativa de um profissional. Então, para quem está aí do outro lado, que não tenha receio dessa busca. Porque a única coisa que você vai conseguir é sobreviver, né? É se amar, é elevar a sua autoestima, é passar por um processo de autoconhecimento e de amor próprio que muitas vezes é extremamente necessário para todos nós. Que nem todo mundo também consegue, como a Laura, né, superar essas dificuldades. E falar que tem, sim, onde você buscar ajuda. Temos profissionais como a Larissa, profissionais de psicologia, psiquiatras. Nós temos os postos de saúde, onde todos eles têm, além de atendimento, se não tiver, eles têm onde indicar, para onde você ir. Você tem o 188 do CVV,
que é o Centro de Valorização da Vida, porque, como a Larissa acabou de falar, às vezes para pessoas conhecidas, elas não vão entender o que você está passando. E você precisa colocar para fora. Nem todo mundo é como a Laura, que coloca para fora, né, as angústias, né, os problemas, através de muito trabalho, né, através dessa alegria, desse sorriso o tempo todo no rosto. E tem pessoas que não são, porque nós somos diferentes. Nem todo mundo vai ser como a Laura, nem todo mundo vai ser, né, vai ter essa busca, né, pelo seu bem mental sozinho. Então, busque ajuda, né? Se não quer contar para ninguém na família, para amigos e tudo, busque outras pessoas. A Larissa está aqui como psicóloga, ela está informando sobre isso. E é importante a gente cuidar da saúde mental, né, Larissa? Isso. Nem todo mundo tem a capacidade de ressignificar, né? Principalmente as vivências que são dolorosas. E é isso que a gente procura no processo terapêutico, ressignificar essas vivências que doem, essas vivências que parecem ser sombras, né? Então, que se busque mesmo essa ajuda quando se sentir que ela está sendo importante, né? Que ela está batendo ali, dizendo para você precisa dessa ajuda. Faça como a Laura, né? Que quando precisa realmente não tem o orgulho. Porque muitas vezes é o orgulho que vai nos colocando mais para baixo. Essa dificuldade de falar de si, de buscar essa ajuda. E Laura, dá um alô para eles também, que a Laura, minha filha, não deixa de sair, não deixa de se divertir. Tem shows aqui em Teresina, ela vai mesmo. Tem viagens, como ela já disse aqui, quando ela quer viajar, vai mesmo. Liga, pede para o hotel, né? Dá toda a dedicação a ela. Então, isso não, o tamanho dela não impede dela viver. Não impede dela curtir. Não é isso, Laurinha? Impede não. Eu não posso parar diante dos obstáculos. Porque eles sempre vão existir. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, não só para mim. É para todo mundo. Pensa que só você... Eu costumo dizer, gente, a grama, não é só a grama do vizinho que é verde, não. Todo mundo pensa que só a grama do vizinho que é verde e a sua é não. Todo mundo tem abacaxi para resolver. A diferença é como cada um encara. Entendeu? Olha só. Então você que apresenta o nanismo, que está fechadinho aí, que não quer sair de casa porque acha... Tira esse orgulho, como a Larissa disse, né? Todos nós precisamos uns dos outros. A gente não vive sozinho. Se você precisar de alguém, faça como a Laura. Por favor, pode abrir a porta para mim? Por favor, pode me ajudar aqui? Faça como a Laura. A Laura hoje foi o exemplo do sobreviver. E você pode ser exemplo para outras pessoas também. Como? Mudando o seu hábito, mudando a sua vida. E procure também, não só você que tem o nanismo, mas você que está acompanhando o programa, também começar a olhar quem está em volta de você. Né? Começar a ver o outro com mais atenção, com mais carinho, porque às vezes, né, Laurinha? Tem pessoas do lado da gente que estão precisando de um ombro amigo, que estão precisando conversar, e a gente não se toca disso. Não se toca. De ouvir uma pequena palavra que você fala faz muita diferença na vida de alguém. Só um ponto, quando a Laurinha falou da questão do ônibus, né? Uhum. A gente realmente precisa olhar para o lado das políticas públicas também, que tragam benefício, né, na questão da acessibilidade. A gente sabe que já tem uma grande evolução, mas que precisa evoluir muito mais, porque não existe só uma determinada deficiência, mas diversas que precisam ser assistidas pelo poder público. Olha só, cadeirantes também, gente. Quem tem problema visual, tem muitas dificuldades. E as políticas públicas, apesar de estar ensinando, né, vamos supor, vamos dizer assim, mas ainda tem muito a se fazer. Né? Então vamos olhar, como a Larissa disse, vamos olhar um pouquinho mais. E como a Laura já comentou aqui também no exemplo, como é que você, motorista, ou você, né, passageiro que está acompanhando a Laura ali, ou você, né, cobrador de ônibus, não pode ajudar a Laurinha também? Será que ele acha que eu acho bom pedir aquilo ali? Eu não suporto ter que pedir. Por mim, eu passava direto, como todo mundo. Mas eu não posso, então peço, por favor, você pode encostar. Não dá, vai ralar o ônibus. Olha, a preocupação com o material, que não é dele. Não é dele. E a Laura, que é uma pessoa, ele não se preocupa. E outra coisa, amigo, você não vai ser eternamente desse jeito, não. Caminhando direitinho, você vai envelhecer,
Você vai mudar, seu ciclo de vida muda. Quem sabe um dia eu não encontro você por aí de muleta. Não é praga nem desejo, mas são as consequências da vida. Justamente, a gente aprende bastante com a vida e aprendemos também com pessoas especiais, como hoje a Larissa Carvalho e a nossa querida Laura Marques. Eu queria finalizar o programa agradecendo a participação de vocês, a colaboração, porque eu chamo de colaboração, e aprendendo um pouquinho com cada uma das duas, né? Porque todos os programas a gente aprende um pouquinho mais, né? Não só de informações, mas também de vivência. Quantas pessoas nesse momento, né, acham, ela levou a Laura por causa da Juliana, né, da atriz que está aí em ênfase, né, em rede nacional, numa telenovela, mas não, a gente trouxe a Laura aqui justamente por ela ser dessa forma, por ela ter essa autoestima e porque o Sobreviver é focado na valorização da vida e sempre está trazendo pessoas que superam os seus dias e superam os seus problemas. Então, Laurinha, muito obrigada. Por nada. Pelo exemplo de vida que você é, né? Agradecemos muito por você ser assim e por termos a sorte de conviver com você e de aprender com você todos os dias. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Que você seja muito feliz e que continue com essa autoestima sempre, tá? E você, Larissa, mais uma vez, muito obrigada pela colaboração, pelas informações. A gente ama também ter a Larissa com essa voz doce, né? Ensinando pra gente, né, como a gente deve cuidar sempre, não só do físico, do espiritual, mas principalmente, ultimamente, do mental. Eu Obrigada. que agradeço e não nos esqueçamos desse processo de conscientização e orientação extremamente importante da nossa sociedade, para que não só questões como a da Laura, mas de tantas dificuldades que nós como seres humanos temos de compreender o outro. E a mensagem de hoje, através das palavras da Laura e da Larissa, eu não pensei em nada melhor do que amor. Amor próprio, que a Laurinha tem, demonstra sempre. Amor pelo próximo, para que você possa ter a compreensão de que você pode ajudar Laurinha e pessoas como ela e também qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. E amor pela vida. Valorize a sua vida. Não perca tempo se lastimando com problemas que não vão passar. Foque na solução. Tente sair daquilo que você está passando, daquela dificuldade. E se não consegue sozinho, procure ajuda. Este foi o programa Sobreviver desta sexta-feira. Conto com você na próxima sexta-feira para mais um tema importante e que deve ser discutido para a sociedade, para a gente adquirir mais informações e aprender um pouco mais sobre a vida. Muito obrigada, um bom dia para você e até o próximo Sobreviver, quando a superação se torna uma lição de vida. Tchau, tchau.